Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula prática. Hoje falaremos de desbridamento e curativo de ferida. Eu, Mara. E eu, Carolina, vamos trazer para vocês um pouquinho da realidade. Vamos ensinar como realizar um desbridamento de forma segura e como executar um curativo. Para isso, precisamos que vocês separem de novo alguns materiais. Vamos apresentar, de olho na tela. Vamos precisar de um kit curativo, com 2 pinças e uma tesoura, gorro ou touca cirúrgica, fita adesiva microporosa, capote estéreo, luva cirúrgica descartável, máscara cirúrgica e um par de luva estéreo. Dando continuidade aos materiais necessários, precisaremos também gás estéreo, lâmina de bisturi número 21, lâmina de bisturi tamanho 15, sonda de aspiração estéreo, uma seringa de 1 ml sem agulha, o curativo que vai ser aplicado sobre a ferida, mostarda e ketchup, leite condensado Nestlé e agora o mais interessante para a aula de hoje, uma bandeja contendo um pé de porco para a gente simular o nosso desbridamento. Agora vamos nos paramentar. Olá pessoal, vamos iniciar a nossa segunda aula prática. Hoje vamos iniciar com o desbridamento instrumental de feridas. Como vocês viram na aula teórica, o desbridamento é parte fundamental no tratamento de feridas. Sem realizar o desbridamento, não acontece a cicatrização. Para a cicatrização acontecer, precisamos de tecidos viáveis, que aconteça a fase de proliferação e a gente faça a retração de bordas para que aconteça a contração e a junção das mesmas e após assim a epitelização. Vamos começar agora com a técnica de square. A técnica de square consiste em dividir o tecido necrótico em pequenos quadradinhos, que vai de 2 milímetros a 0,5 centímetros, que são removidos um a um, sem risco de comprometimento de estruturas mais profundas. Essa técnica deve ser utilizada para facilitar a penetração de substâncias desbridantes. Vamos lá realizar essa técnica. Lembrando que para a realização da retirada do curativo e limpeza da ferida, não precisamos da luva estéreo, mas para o desbridamento ela é importante. Então vamos pegar a luva estéreo, calçar sem contaminar e vamos para a nossa técnica de desbridamento por square. Para utilizar a técnica de square e o desbridamento, vamos utilizar um pé de porco com uma lesão necrótica. Vamos definir a marcação onde será realizada a técnica de square. Para esse desbridamento, a melhor escolha da lâmina é a lâmina 15, por ela ter uma ponta mais fina. Pode-se utilizar um porta-lâmina ou podemos fazer diretamente com a luva estéreo na mão. Vamos fazer cortes verticais. A pele do porco tem uma textura bem grossa, então ela parece com a necrose endurecida. Vocês podem firmar a mão, fazer cortes quando a gente percebe que existe uma abertura naquela necrose. Nós vamos escarificar da forma vertical e logo após vamos escarificar da forma horizontal. Com a mão bem firme, formando estes quadrados. No Brasil, mais conhecido como escarificação.
Isso proporciona que os agentes, como pomadas ou curativos que vão realizar o desbridamento, seja ele autolítico, químico ou enzimático, possa penetrar nessa lesão, nessa camada onde existe uma necrose e fazer sua ação efetiva de desbridamento. Para finalizar essa técnica, podemos também realizar o desbridamento da retirada desses quadrados, utilizando uma pinça anatômica, sem lesar o tecido viável. Limpando assim a necrose que existe em cima da ferida, deixando exposto apenas tecido viável. A próxima técnica que vamos aprender é a técnica de Colver. Essa técnica consiste no deslocamento completo das bordas do tecido necrótico. Essa técnica pode ser realizada com uma lâmina 20, o que pode trazer uma maior segurança no manejo, por ela ser uma lâmina maior. Vamos realizar o corte nas bordas, soltando o tecido necrótico da pele que está viável. Após delimitar toda a borda, vamos pegar com a pinça e fazer o deslocamento. Vou virar para vocês terem uma maior facilidade de visualização. Vocês podem ver que a necrose foi retirada de forma organizada, realizando toda a soltura das bordas e retirando o tecido necrótico. Agora, vamos falar da técnica de slice. Essa técnica deve ser utilizada quando não há possibilidade de retirar a necrose de forma organizada, quando não é possível fazer a técnica de square e nem a de cover. A técnica de slice consiste na retirada da necrose de forma desorganizada, também utilizando-se uma lâmina de bisturi. Agora, vamos retirar a necrose. Percebam que toda a necrose foi removida da ferida. Vocês podem perceber que a necrose foi retirada de forma desorganizada. É importante lembrar que sempre que for realizar um desbridamento, é importante observar os tecidos que estão naquela ferida e é importante ressaltar que a enfermagem só pode desbridar até tecido subcutâneo. Na presença de tecido muscular e tecido ósseo, o desbridamento ele é contraindicado. Um ponto de atenção é que o desbridamento ele é uma prática privativa do enfermeiro. Ele não pode ser realizado pela equipe técnica em enfermagem. É papel da equipe técnica em enfermagem prestar o cuidado humanizado e holístico ao paciente, apoiando também o enfermeiro na execução do procedimento. Outro ponto importante é que o desbridamento é necessário que o enfermeiro tenha domínio da prática. Isso mesmo! E temos que lembrar, Carol, que o enfermeiro só pode fazer o desbridamento até tecidos superficiais. Quando atingimos tecidos profundos, como tendão, fáscia muscular, osso, devemos chamar um profissional da medicina. Com isso, é importante que cada um saiba identificar estes tecidos diferenciados e tecidos mais profundos. Vamos para essa prática agora? Vamos! Agora, vamos explorar as estruturas anatômicas e conseguir identificar os tipos de tecidos que podem estar presentes durante o tratamento de feridas. Vamos realizar a técnica de entrar com a tesoura fechada e abrir a tesoura por dentro da pele. Podemos também fazer o corte dessa pele com uma lâmina. Logo conseguimos observar uma fáscia muscular e depois um tendão. Neste caso, o tendão já está rompido, mas durante o procedimento é importante a gente atentar para não acontecer isso.
pois o rompimento de um tendão pode caracterizar um evento adverso para o paciente. Quando observamos alguma estrutura com uma característica diferente e até mesmo quando suspeitamos que possa ser um tendão, podemos solicitar ao paciente que faça movimentos com aquele membro e com certeza iremos ver qual o movimento do tendão. Nessa estrutura do pé de porco, vamos movimentar esse tendão para observar que quando puxamos, ele faz movimentos. Neste momento, conseguimos identificar a fáscia muscular que recobre o tecido. Logo abaixo, percebemos o músculo. No pé de porco também conseguimos identificar um tecido ósseo, que é um tecido extremamente rígido e ele tem que ser protegido e hidratado, pois caso aconteça uma contaminação ou um ressecamento, vamos evoluir com uma osteomielite. Como falamos no início da aula, é importante identificar, além dos tecidos, o tipo de exudato contendo na ferida. Aqui podemos perceber um exudato de uma cor vermelha. Este exudato é conhecido como exudato sanguinolento. Ele acontece quando por algum motivo aconteceu um sangramento no leito da ferida. Como podemos perceber, essa ferida está com exudato purulento. Isso acontece quando temos alta carga microbiana e essa ferida provavelmente está infectada. É importante tomar medidas preventivas e de tratamento para que esse paciente não evolua com sepse. Nesse leito da ferida, podemos identificar uma substância com característica amarela, caracterizando-se por necrose liquefativa. A necrose liquefativa acontece quando há uma ausência de circulação, evidenciando um tecido morto naquela lesão. Ela também precisa ser retirada. Ela pode ser retirada através de desbridamento instrumental ou de desbridamento autolítico. Agora, vamos para a penúltima etapa da nossa aula, registro fotográfico. O registro fotográfico é uma parte importante e adicional ao tratamento de feridas. Lembrando que ele não pode ser a única maneira de avaliar uma ferida. Não devemos avaliar uma ferida apenas pelo registro fotográfico. Ele consiste numa maneira adicional à avaliação de feridas. Lembrando que para realizar a execução do registro fotográfico é necessário que a gente tenha o consentimento do paciente de forma escrita e não apenas verbal. Agora vamos mostrar duas fotos. Uma delas realizada de forma adequada e a outra inadequada. Essa maneira está incorreta, porque registramos a fotografia muito perto da lesão, não podendo identificar qual a área cometida. Agora, vamos realizar o registro fotográfico correto. O primeiro ponto para um registro fotográfico correto é a utilização de um campo de cor padronizada. Vamos utilizar um campo estéreo e colocá-lo sobre a ferida. Percebam que deixamos o orifício no tamanho maior ao leito da ferida. Outro ponto importante é utilizar a régua de mensuração. Nessa régua deve estar contida as iniciais do paciente, a data do registro fotográfico, o local da lesão e o curativo a ser realizado. Após colocarmos a régua de mensuração ao lado da ferida para que termos um parâmetro, realizamos assim o registro fotográfico. Lembre-se de retirar as luvas para realizar o registro fotográfico. Lembrando, não podemos utilizar flash, devemos utilizar a luz ambiente. Essa é a maneira correta de realizar um registro fotográfico. Agora vamos para a última etapa do nosso curativo. A nossa ferida tem uma cavidade, por isso precisamos de um curativo que consiga preencher essa cavidade. Agora vamos cortar o curativo e colocar no leito da ferida. Lembrando que é muito importante que a gente faça o preenchimento de todo o espaço morto da ferida. Após o preenchimento de toda a cavidade e tunelizações, a gente vai colocar o curativo secundário.
Essa foi a execução do curativo. Lembrando que o curativo é uma etapa adicional do tratamento de feridas. Outros aspectos também são importantes para o tratamento de feridas, e o tratamento de feridas é uma preocupação interdisciplinar. Lembrando, todos os passos que realizamos na nossa aula prática fazem parte do tratamento de feridas, mas é importante que todo paciente que tem alguma ferida seja discutido com a equipe interdisciplinar e principalmente com a equipe de nutrição. Um aporte nutricional adequado pode acelerar a cicatrização de forma efetiva. Chegamos ao final do nosso primeiro curso Avante para enfermagem. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante. E lembrando, o tratamento de feridas é uma prática interdisciplinar. Todos os profissionais envolvidos no cuidado são muito importantes para o sucesso do tratamento. Médicos, nutricionistas, enfermeiros e psicólogos. Contamos com você para uma assistência adequada aos nossos pacientes. Tchau, pessoal! Até a próxima!